Bem-vindo ao canal Livro Shorts. Aqui você terá acesso a diversos resumos dos livros mais importantes para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, trabalho e estudos. Aproveite e não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Bom livro! Quando você encontra alguém, o que é a primeira coisa que faz? Talvez um aperto de mão, um sorriso, talvez até uma piada para quebrar o gelo. O que muitos de nós não percebemos é que, nesse simples ato, estamos praticando uma das habilidades mais valiosas da vida, a arte de interagir com as pessoas. E Dale Carnegie, no seu livro Transformador, nos dá uma espécie de mapa do tesouro para navegar pelo mundo complexo das relações humanas. Parte 1. Das técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Imagine isso, você está caminhando por uma rua movimentada e alguém esbarra em você, derrubando seu café. Qual é a sua reação instintiva? Reclamar, talvez até criticar a pessoa por não olhar por onde anda. Mas aqui está o truque que Carnegie nos ensina, em vez de criticar, que tal entender? Afinal, quem sabe por que aquela pessoa estava distraída? Carnegie nos lembra que crítica, condenação e reclamação são como veneno para as relações humanas. Eles apenas geram ressentimento e, francamente, quem gosta de ser criticado? Ao invés disso, ele sugere um caminho mais gentil e muito mais eficaz, da compreensão e a empatia. Então, o que funciona? Apreciação. Mas atenção, não estamos falando de bajulação. As pessoas podem detectar falsidade a quilômetros de distância. A apreciação deve ser genuína, deve vir do coração. Quando você reconhece sinceramente o valor de alguém, você não só eleva o espírito dessa pessoa, mas também semeia as sementes de uma amizade verdadeira. E se você quer realmente acender uma chama no coração de alguém, desperte um desejo ardente nele. Isso não é sobre manipulação, é sobre alinhar seus desejos com os interesses de outra pessoa. Quando você faz isso, você não está apenas fazendo um amigo, você está construindo uma parceria. Carnegie nos conta histórias de pessoas que transformaram inimigos em amigos, apenas mudando sua abordagem. Ele nos fala de executivos que salvaram empresas do fracasso com apenas algumas palavras de apreciação sincera. E ele destila tudo isso em princípios claros e ações que qualquer um de nós pode começar a aplicar imediatamente. A verdade é que lidar com pessoas não precisa ser um quebra-cabeça indecifrável. Pode ser tão simples quanto parar de criticar, começar a compreender e, acima de tudo, apreciar genuinamente as pessoas ao seu redor. Isso não é apenas sobre fazer amigos, é sobre construir uma vida mais rica, mais conectada e, sim, mais influente. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Você já conheceu alguém que, em apenas 5 minutos, pareceu se tornar seu amigo de longa data? Alguém que, com um sorriso e uma conversa, fez você se sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo? Bem, não é magia, é a ciência da empatia e do interesse genuíno, e isso é o que Dale Carnegie desvenda nesta seção do livro. 1. Interesse genuíno. Comecemos com o princípio que é a base de todas as relações significativas, o interesse genuíno. Quando você demonstra interesse verdadeiro por outra pessoa, não apenas fazendo perguntas, mas realmente ouvindo as respostas, algo incrível acontece. Você cria uma conexão. Carnegie nos mostra que isso vai além de um mero ato social. É um reconhecimento da importância do outro, um ato de respeito que diz, eu valorizo você. 2. O poder de um sorriso. Agora, adicione um sorriso a esse interesse genuíno. Mas não um sorriso qualquer, um sorriso sincero, que ilumina seu rosto e, por sua vez, o dia da pessoa com quem você está interagindo. Carnegie não está falando de ser superficial, ele está falando de expressar a alegria de encontrar alguém. Esse simples gesto tem o poder de desarmar tensões e construir pontes antes mesmo de uma palavra ser dita. 3. O nome é a música mais doce. Existe uma melodia que todos adoram ouvir, o som do próprio nome. Carnegie destaca a importância de lembrar e usar o nome da pessoa em uma conversa. É uma forma de respeito, uma maneira de dizer que ela é importante o suficiente para ser lembrada. Mas aqui está um segredo, e não é apenas sobre memorização, é sobre fazer com que a outra pessoa sinta que ela importa. 4. Ouvir é uma arte. Então, o que poderia ser mais poderoso do que dizer o nome de alguém? Ouvindo-a, ouvir, realmente ouvir, é uma arte que muitos de nós esquecemos. Em uma época de constantes interrupções e distrações, dar a alguém sua atenção completa é um presente. Carnegie insiste que ser um bom ouvinte significa encorajar outros a falar sobre si mesmos, criando uma atmosfera em que se sintam livres para compartilhar. 5. Falar em termos de interesses dos outros. Quando a conversa começa, e é a sua vez de falar, Carnegie aconselha, fale em termos dos interesses da outra pessoa.
Isso não significa que você deve fingir paixão por algo que não lhe interessa, ou significa encontrar terreno comum, um lugar onde seus interesses e os interesses da outra pessoa se encontram e se conectam. 6. Fazer a outra pessoa se sentir importante. E, finalmente, se você quer realmente tocar o coração de alguém, faça-a sentir-se importante. Mas isso deve ser feito com sinceridade. Não é sobre inflar o ego de alguém com elogios vazios, é sobre reconhecer suas qualidades e contribuições genuínas. Quando você faz alguém se sentir valorizado, você não apenas ganha um amigo, você ganha um aliado. Ao longo desta sessão, Carnegie nos brinda com histórias e anedotas que ilustram como esses princípios se manifestam na vida real. Ele nos conta sobre pessoas que, ao implementar essas técnicas simples, transformaram relacionamentos superficiais em amizades profundas e duradouras. O que Carnegie propõe não são táticas de manipulação, são estratégias para construir uma base sólida de respeito mútuo e admiração. Ao adotar esses princípios, você não está apenas fazendo com que as pessoas gostem de você, você está construindo uma rede de conexões humanas que enriquecerão sua vida de maneiras inimagináveis. Esses 6 princípios não são apenas dicas, eles são um estilo de vida. Um estilo de vida que coloca a humanidade e a conexão no centro de tudo o que fazemos. E é isso que torna a parte 2 deste livro não apenas instrutiva, mas verdadeiramente inspiradora. Parte 3. Como conquistar pessoas para o seu modo de pensar. Você já esteve em uma discussão que acabou em um impasse, com cada lado mais convencido de sua própria opinião do que antes? É um cenário comum, que Dale Carnegie analisa profundamente. Nesta parte, ele nos leva a uma viagem pelo delicado terreno de persuadir os outros não só a ouvir, mas a abraçar nossas ideias. 1. A arte de evitar discussões. Carnegie inicia com um princípio que pode parecer contraintuitivo: a melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la. Discussões frequentemente levam a defesas do ego, e raramente alguém muda de opinião porque foi derrotado verbalmente. Em vez disso, Carnegie sugere que, ao enfrentarmos desacordos, devemos manter um tom amigável, o que abre espaço para diálogo e compreensão mútua. 2. Respeito pelas opiniões alheias. Respeitar a opinião de outra pessoa é fundamental. Dizer ou você está errado ou pode ser um ataque direto ao orgulho de alguém e fechar qualquer porta para a persuasão. Em vez disso, Carnegie encoraja um enfoque mais suave, onde as diferenças de opinião são tratadas com delicadeza, mantendo o respeito mútuo. 3. Admitir erros rapidamente. Quando cometemos erros, a admissão rápida e enfática pode desarmar críticos e ganhar simpatia e respeito. Ao assumir a responsabilidade, demonstramos integridade e construímos confiança, tornando os outros mais receptivos às nossas ideias. 4. O poder da amizade. Iniciar qualquer interação de maneira amigável é a chave para conquistar o outro. Um sorriso, um cumprimento caloroso, uma abordagem gentil podem fazer maravilhas, mesmo antes de chegarmos ao cerne de nossas propostas. 5. A tática do sim, sim. Conseguir que a outra pessoa concorde com você desde o início pode estabelecer um padrão de afirmação. Começar com questões e pontos que são mutuamente acordados cria um terreno comum e uma série de sim ou pode levar a um sim mais significativo mais tarde. 6. Deixar a outra pessoa falar. É tentador falar e falar um pouco mais, especialmente quando estamos apaixonados por um assunto. No entanto, Carnegie afirma que deixar a outra pessoa falar, expressar suas ideias e dúvidas, não apenas nos dá informações valiosas, mas também a faz se sentir valorizada e compreendida. 7. A ideia deve pertencer a outra pessoa. Uma das formas mais eficazes de influenciar alguém é fazê-lo sentir que a ideia veio dele. Carnegie destaca que as pessoas são mais apegadas e entusiasmadas com conceitos e planos que acreditam ter originado. 8. Tentar entender os outros. Empatia é a palavra-chave aqui. Carnegie nos ensina que tentar honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa pode abrir portas para a compreensão e a influência. Quando as pessoas se sentem compreendidas, elas estão mais dispostas a ouvir e considerar o que você tem a dizer. 9. Ser simpático com as ideias e desejos dos outros. Validar os desejos e as aspirações das pessoas, mesmo que não concordemos com elas, é um passo crucial para conquistar corações e mentes. Isso mostra que reconhecemos e valorizamos suas motivações. 10. Apelo aos motivos nobres. As pessoas gostam de pensar que são altruístas e oradas. Portanto, ao apelarmos para os motivos mais nobres, estamos mais propensos a inspirar e motivar a ação. Carnegie nos conta histórias de como esse princípio foi usado eficazmente para motivar equipes e indivíduos. 11. Dramatizar suas ideias. As ideias podem ser poderosas, mas são mais convincentes quando apresentadas de forma vívida e dramática. Carnegie não sugere teatro, mas enfatizar suas ideias de uma maneira que as faça se destacar, tornando-as memoráveis e impactantes. 12. Lançar um desafio.
Por fim, Carnegie fala sobre o impulso humano para a conquista e o sucesso. Lançar um desafio pode ser um poderoso motivador. As pessoas têm prazer em se esforçar e mostrar sua competência, e um desafio pode ser o estímulo necessário para levá-las à ação. Ao longo desta sessão, Carnegie tece uma tapeçaria de estratégias psicológicas, anedotas da vida real e insights profundos sobre a natureza humana. Ele não apenas nos dá um manual para influenciar os outros, mas também uma compreensão mais profunda de como podemos nos conectar em um nível humano genuíno. A terceira parte do livro é uma verdadeira jornada através do coração e da mente, fornecendo não apenas técnicas, mas também uma filosofia de compaixão, respeito e influência ética. Ao aplicar estes princípios, não só nos tornamos mais persuasivos, mas também cultivamos relações mais ricas e significativas. Parte 4. Seja um líder. Como mudar pessoas sem ofender ou despertar ressentimento. Liderança é uma arte, e como qualquer artista, um líder precisa de ferramentas. Dale Carnegie, com sua compreensão aguçada das nuances das relações humanas, nos oferece ferramentas não para esculpir pedra ou pintar telas, mas para moldar atitudes e comportamentos sem causar ofensa ou ressentimento. Esta parte do livro é dedicada a todos que desejam aprimorar suas habilidades de liderança com graça e eficácia. 1. Começando com elogios. Todo bom líder sabe que a crítica direta pode ser contraproducente. Em vez disso, Carnegie sugere começar com elogios sinceros. Ao reconhecer os pontos fortes e os sucessos antes de abordar os problemas, estabelecemos uma atmosfera positiva e mostramos que valorizamos a pessoa além de suas falhas. 2. Chamar a atenção para os erros indiretamente. Ninguém gosta de ter seus erros apontados. Por isso, Carnegie recomenda uma abordagem mais sutil. Ao chamar a atenção para os erros de forma indireta, podemos evitar constrangimento e abrir a porta para a melhoria sem inflamar o ego. 3. Falar sobre seus próprios erros. Antes de criticar alguém, Carnegie nos aconselha a falar sobre nossos próprios erros primeiro. Isso não só alivia a tensão, mas também humaniza o líder, mostrando que ele também é falível e compreensivo. 4. Fazer perguntas em vez de dar ordens diretas. Dar ordens pode fazer com que as pessoas se sintam inferiores e resistam. Por outro lado, fazer perguntas incentiva a colaboração e a solução conjunta de problemas, engajando a equipe e promovendo a autonomia. 5. Permitir que a outra pessoa salve sua própria face. Preservar a dignidade de uma pessoa é essencial. Carnegie acredita que um líder eficaz cria oportunidades para que os outros corrijam seus erros discretamente, mantendo assim sua autoestima. 6. Elogiar o menor progresso. Reconhecimento e encorajamento podem fazer milagres pela motivação. Carnegie encoraja os líderes a serem generosos com elogios, celebrando cada pequeno progresso, pois isso inspira confiança e leva a maiores realizações. 7. Dar a outra pessoa uma boa reputação para que ela possa viver à altura dela. Quando atribuímos a alguém uma reputação positiva, muitas vezes ela se esforçará para estar à altura desse padrão. Carnegie mostra que essa expectativa positiva pode servir como um poderoso incentivo para a mudança e crescimento. 8. Usar encorajamento. Erros são inevitáveis, mas a maneira como lidamos com eles pode variar enormemente. Encorajar alguém após um erro, em vez de castigar, pode impulsionar a pessoa a melhorar e evitar futuros erros. 9. Fazer com que a outra pessoa fique feliz em fazer o que você sugere. O último princípio é talvez o mais importante. Um líder eficaz faz com que os outros estejam ansiosos para fazer o que ele sugere. Isso é alcançado não apenas mostrando como é do interesse deles, mas também respeitando suas vontades e desejos. Carnegie não oferece apenas conselhos, ele fornece um guia para a transformação. Ele nos conta histórias de líderes de todos os tipos, de gerentes de empresas a pais e professores, que aplicaram esses princípios com resultados surpreendentes. Seu livro não é apenas sobre como mudar os comportamentos dos outros, mas também sobre como podemos transformar a nós mesmos no processo. Ser líder é mais do que estar no comando, é entender, inspirar e guiar os outros para um bem maior. E, ao aplicar os princípios de Carnegie, podemos fazer exatamente isso de uma maneira que respeite. Conclusão: tecendo a teia das relações humanas através da sabedoria de Carnegie. Ao virar a última página de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não chegamos ao fim de um livro, mas ao início de uma jornada transformadora nas relações humanas. Dale Carnegie, com sua prosa acessível e cheia de sabedoria, não apenas nos ensina a interagir com o mundo, ele nos convida a mudar a maneira como vemos e nos conectamos com as pessoas ao nosso redor. Este não é apenas um manual sobre como ser agradável, é um mapa para cultivar uma presença que ressoa integridade, empatia e influência positiva. Cada parte do livro constrói sobre a anterior, formando um arcabouço sólido sobre como se relacionar efetivamente com os outros. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas sem antagonismo. Estratégias para fazer amigos, mostrando interesse genuíno e apreciação.
Métodos para influenciar opiniões e motivar ao invés de coagir. Princípios de liderança que promovem respeito mútuo e desenvolvimento pessoal. O livro de Carnegie é um lembrete de que, no final das contas, todos nós buscamos ser entendidos, apreciados e valorizados. Ao aplicar seus ensinamentos, não só podemos alcançar nossos objetivos com mais facilidade, mas também podemos fazer do mundo um lugar um pouco melhor, uma amizade de cada vez. Ao nos engajarmos com as lições de Carnegie, somos incentivados a olhar para dentro e avaliar nossas próprias atitudes e comportamentos. A verdadeira mudança começa internamente e se irradia externamente, afetando todos aqueles com quem interagimos. As relações humanas são uma arte delicada, e Carnegie nos dá as ferramentas para sermos artesãos habilidosos, criando não apenas contatos, mas conexões duradouras. Em um mundo cada vez mais digital e desconectado, as habilidades que Carnegie promove são mais relevantes do que nunca. Poder se comunicar, conectar e influenciar é mais do que uma habilidade social, é uma necessidade humana básica. Como fazer amigos e influenciar pessoas não é apenas um livro, é um companheiro para a vida, sempre pronto para ser consultado, seja para navegar por desafios interpessoais ou para fortalecer laços que enriquecem nossa existência. Carnegie nos mostra que é possível, e todo relacionamento que melhoramos ou pessoa que inspiramos é um testemunho do poder atemporal de suas ideias. Portanto, à medida que continuamos a caminhar pelo caminho da vida, com este livro em mãos, estamos bem equipados para construir uma rede de amizades sinceras e influenciar positivamente o mundo à nossa volta. Obrigado por ter escutado mais esse resumo. Esperamos você no próximo. Um abraço da equipe Livro Shorts.